As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foi um exército popular fundado em 1966 que lutava contra o governo colombiano. Considerado o maior grupo rebelde da Colômbia e está atualmente com aproximadamente 8.000 combatentes. Em 1964, membro do Partido Comunista Colombiano, Manuel Marulanda trabalhou com Jacobo Arenas para formar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc foram fundadas em uma época de repressão brutal contra qualquer forma de ação considerada subversiva. Seus principais fundadores eram pequenos agricultores e trabalhadores rurais que se uniram para lutar contra os níveis de escalonamento de desigualdade na Colômbia. Algumas das pessoas que deixaram a Farc falam da facilidade de serem atraídos pela promessa de aventura e a glória de carregar uma arma. A Colômbia é um dos principais produtores de cocaína e os rebeldes obtêm uma grande parte de sua renda do tráfico de drogas ou de cobrança de impostos sobre aqueles que o fazem. Nos primeiros anos da Farc, para pagar os acampamentos e prestações de serviços sociais, as Farc sequestravam para o resgate, visando principalmente políticos e elites. A riqueza da Farc, recém-descoberta, de sequestros e do tráfico de drogas, e sua prestação de serviços sociais atraiu um grande número de novos membros que tentavam escapar dos crescentes níveis de pobreza na Colômbia. Depois do ataque, em 20 de julho de 1964, os guerrilheiros de Marquetália reuniram-se com outras comunidades, organizada e unificada no que chamaram a Primeira Conferência da Guerrilha. Durante essa conferência, em cerca de 350 guerrilheiros participaram. Eles formalmente declararam-se um grupo de guerreiros, assumindo o nome de Bloco Sul, este que por sua vez foi denominado como o primeiro nome do grupo, e só em 1966 passou a se chamar Farc. De acordo com Álvaro Villarraga, do Centro Nacional de Memória Histórica, há 3 elementos que estão na raiz do conflito: a tendência a usar a violência no poder e na política, a falta de resolução sobre a questão da propriedade da terra no campo, a falta de garantias para a pluralidade e exercício da política. É importante ressaltar que, do século XIX até o início do século XX, houve níveis intensos de violência fratricida que marcaram o futuro da Colômbia. Em todo o país começaram confrontos violentos, no primeiro momento em Bogotá, mas logo se tornaram principalmente rurais. Este período, que durou até o final dos anos 50, recebeu o nome simples de A Violência. Ele também deixou mais de 200.000 mortos. Mas as Farc não foram apenas produto da história da Colômbia, mas também do que estava acontecendo no mundo. Surge no contexto das lutas de libertação da América Latina, alimentadas pela tensão dos Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. Eles são um grupo guerrilheiro comunista marxista-leninista de conspiração. Apenas no início dos anos 80, as Farc decidiram que teriam como objetivo tomar o poder quando decidiram passar a se chamar Farc-EP. Nessa mesma época, começa a haver cada vez mais influência no narcotráfico no conflito armado colombiano, do qual se servem conflitos os grupos paramilitares como os guerrilheiros. Em 2000, os Estados Unidos começou a prestar assistência técnica e econômica na luta contra a insurgência antidrogas. No âmbito do Plano Colômbia, investiu cerca de 10 bilhões no país ao longo de 15 anos. Isso permitiu a modernização das Forças Armadas e da polícia, que agora somam cerca de 500 mil de soldados. Também em 2000, as Farc atingiram sua maior capacidade militar, com cerca de 20.000 homens. Essa não é a primeira vez que se busca a paz entre o governo e as Farc. Em 1984, houve uma primeira tentativa quando a parte das Farc se juntou ao partido político, a União Patriota, cujos membros foram alvo de esquadrões de extrema-direita e milhares foram mortos. Houve novas tentativas em 1991 e 1998, que falharam por diversas vezes. Finalmente, muitos acreditam que a paz sólida da Colômbia pode ser alcançada quando as causas profundas do conflito foram resolvidas. A primeira tentativa de diálogo do governo colombiano com as Farc se deu já em 1982, durante o governo de Belisário Bittencourt. O processo de negociação foi visto como bem-sucedido e, depois de anos com mediação de Havana, seus resultados foram firmados nos acordos de La Uribe. Entre os pontos discutidos estavam o cessar-fogo bilateral e o estabelecimento da União Patriótica,
partido representante das Farc, que atuou na esfera política colombiana a partir de 1985. Mas já em 1987, principalmente devido à continuidade dos ataques surpresa cometidos pelo grupo guerrilheiro, os acordos de Uribe foram suspensos pela violência ascendente empregada pelo grupo da guerrilla, que usufruiu de extorsões e sequestros em troca de dinheiro. Já em 1990, César Gaviria Trujillo assumiu a presidência da Colômbia e entre suas principais propostas destacava-se a iniciativa de apaziguar as Farc através do diálogo. Enquanto as conversas do governo com o grupo guerrilheiro se desenvolviam, as Forças Armadas do país tomaram a Casa Verde, então considerada quartel-general das Farc. A atitude almejava matar os líderes do grupo guerrilheiro, mas não foi bem sucedida e acabou sendo entendida pelas Farc como uma suspensão das conversas com o governo. Um dos principais bloqueios das negociações de paz foi superado no final de 2015, quando definiram a primeira data para o acordo final entre o governo colombiano e o grupo guerrilheiro, então previsto para 23 de março de 2016. A paz reina. No entanto, o dia chega e o acordo final é postergado indefinitivamente, criando um clima de pessimismo na população colombiana. Apenas em 23 de agosto de 2016 é que as negociações foram concluídas, totalizando mais de 3 anos de conversa. Alguns dias depois, teve início o cessar-fogo bilateral, definitivo, atitude que não ocorria desde 1984. O acordo final foi assinado na cidade colombiana de Cartagena das Índias, em setembro. O processo foi o mais duradouro e mais bem-sucedido da história no conflito colombiano, sob a ótica internacional. Milhares de pessoas deixaram de morrer ou não precisaram fugir, e centenas foram poupadas de ferimentos e mutilações. A Colômbia sofre menos desde a vigência do pacto firmado há um ano, em 24 de novembro, para que a guerrilha das Farc se desarmasse e se tornasse uma força política. Apesar dos críticos, o acordo de paz aliviou um conflito de 53 anos que deixou 220 mil mortos e 60 mil desaparecidos em choques entre guerrilhas, paramilitares, agentes estatais e traficantes de drogas. As Farc contavam com 11.816 integrantes, entre combatentes, militantes presos e milicianos. Quase 7 mil homens entregaram 8.994 fuzis à ONU. Entregou-se 1,3 armas por desmobilizado. Relatou Ariel Ávila, da Fundação Paz e Reconciliação, comparando o sucesso desse processo às 18 mil armas entregues pelos 30 mil paramilitares desmobilizados em 2006, 0,6 per capita. Menos mortes. Quando começaram os diálogos, o confronto interno deixava em média 3 mil mortos ao ano entre civis e combatentes, segundo a unidade para as vítimas. Em 2017, este número caiu para 78, segundo essa instituição oficial. Em 2002, por exemplo, foram 19.640 vítimas diretas do conflito. As Farc operavam em 242 dos 1.122 municípios, correspondente a 21% do território colombiano. Este ano, concentraram-se em 26 zonas para desarmar, ou seja, desocuparam militarmente 90% do espaço que ocupavam, segundo especialista da Paz e Reconciliação. Ao menos 23 ex-guerrilheiros e 11 familiares de integrantes das Farc foram mortos desde que se firmou o acordo de paz. As pistas apontam para atos de vingança e para grupos armados que tentam recrutar os desmobilizados. Desde 2016, também registraram-se 200 homicídios de líderes sociais e de direitos humanos. Pelo menos 55% dos compromissos assumidos pelo governo como parte do acordo não saíram do papel. Segundo o Instituto Kroc, da Universidade de Notre Dame, que acompanha a implementação dos pactos, além do desarmamento, entre esses pontos estão reformas rurais e políticas, indenização e justiças para as vítimas. Os especialistas da Fundação Paz e Reconciliação acrescentam que apenas 8 das 27 leis necessárias para tornar a paz uma realidade foram aprovadas.